Boa noite, irmãos. Graça e paz mais uma vez. Irmãos, é um privilégio poder estar aqui mais uma vez nesse culto de louvor e adoração a Deus para trazer a palavra do Senhor até os irmãos. E desde já eu convido os irmãos para que abram comigo em Miqueias, livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, o texto que nós leremos hoje será o versículo 6 até o versículo 8. Miqueias 6, do 6 até o 8. Todos acharam? Então leiamos. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós estamos, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, debruçados diante da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é viva e ela é eficaz, Senhor Deus, e que ela não volta vazia para o Senhor, Pai, mas ela cumpre o Teu propósito, Senhor Deus. Pai, nós nos achegamos a Ti, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do Teu povo, Senhor Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Senhor Deus. Que aquilo, Pai, que nós ouçamos nessa noite, Senhor Deus, seja realmente algo, Pai, que venha de encontro, Pai, ao coração da Tua igreja, Pai, com aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor Deus. Pai, que nossos corações e as nossas mentes, Senhor Deus, sejam levadas até o Senhor, Pai, para que possamos ser transformados por Ti. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O profeta Miqueias, um dos profetas menores, inclusive um pouco de dificuldade até para encontrá-lo na Bíblia, né? Dada a frequência que, na verdade, a falta de frequência que a gente costuma abrir nos profetas. Mas o livro dos profetas, em particular, sempre foi algo que me encantou, porque nele nós vemos, de uma maneira muito real e patente diante dos nossos olhos, quem Deus é. Isso se tratando da natureza da santidade de Deus, da sua justiça, mas também sempre com muita misericórdia e muito amor. Isso é algo que é muito evidente em cada livro do profeta que Deus nos trouxe em sua palavra. E falando propriamente do profeta Miqueias, o profeta Miqueias, assim como alguns outros profetas, o seu nome tem um significado muito especial, e que o significado dele é quem é como Jeová. A alusão do próprio ministério que Deus chamou a Miqueias. E algumas coisas que são importantes para que a gente possa compreender corretamente o texto que nós acabamos de ler. Primeiramente, seria entender o contexto em que esse texto está inserido. Então, começando desde o princípio da profecia de Miqueias, nós vemos que Miqueias é alguém que ele foi contemporâneo também do profeta Isaías, que ele profetizou
ao mesmo tempo de Isaías. Isaías profetizava no palácio, perto dos reis, e Miqueias profetizava no campo, mais perto das pessoas e das tribos. Então, nós vemos a chamada de Deus com relação ao seu povo Israel, num contexto em que ele se encontrava totalmente perdido e longe de Deus, onde, na verdade, a prática comum da vida das pessoas do povo era uma vida de pecado, uma vida totalmente sem adequação aos princípios estabelecidos por Deus na lei que eles haviam recebido através de Moisés. E esse período em que eles ficaram longe de Deus não foi um período curto, não. Foram mais de séculos que eles ficaram em desobediência obstinada a Deus. Então, como eu disse para os irmãos, é por isso que nós vemos a misericórdia e a bondade de Deus, porque não foi por um curto determinado período de tempo, mas sim por longos e longos anos que Deus misericordiosamente tratou o seu povo e trouxe ele ao arrependimento. E, mais especificamente, no tempo de Miqueias, nós vemos que a maldade estava desenfreada no povo. Não somente a maldade, mas a maldade associada à idolatria. Só que uma coisa que é muito pertinente para que nós entendamos é que o povo não deixou de frequentar o templo, o povo não deixou de oferecer os sacrifícios a Deus, até mesmo os dízimos eram ofertados a Deus. E nós nos perguntamos, por que isso não agradava a Deus? É porque, na verdade, tudo isso não passava de mera liturgia, não passava de mero tradição que eles haviam recebido, mas isso não tinha um significado verdadeiro de um coração contrito e quebrantado perante Deus. E quando nós vemos o contexto novamente, nós percebemos que dentro do próprio templo, os sacerdotes eles eram corruptos, haviam profetas que claramente Deus não havia levantado, mas que profetizava em troco de suborno. Eles estavam corrompendo de tal forma que eles exploravam o seu próximo. E é muito importante, sempre importante lembrar, a gente está falando do povo de Deus, o povo que foi escolhido por Deus, que foi trazido do lado da terra do Egito até a terra prometida, e que Deus, durante todo esse tempo, guiou aquele povo e falou que aquele povo seria o povo de Deus. Então, a gente está falando dessas pessoas, desse povo. É esse o contexto que a gente está falando. A gente não está falando de pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham contato com Deus, mas nós estamos falando exatamente de um povo que era o povo escolhido e que o próprio Deus havia criado. E quando nós paramos para pensar nisso, nós vemos que também esse povo a maldade do povo estava numa situação tão deturpada que Deus levanta uma grande quantidade de profetas para falarem contra esse povo. E mesmo assim, o povo não se arrepende. Mesmo assim, o povo escolhe confiar nos falsos profetas, que prometiam sempre paz quando não havia paz. Os profetas vindos de Deus se levantavam para pregar para o povo, e falsos profetas se viravam para o povo e falavam assim, de maneira nenhuma isso irá acontecer. Nós estamos em paz com Deus. Imagina que isso vai acontecer com a gente. Mas, na verdade, eram falsos profetas que estavam de olho na ganância, no lucro que eles poderiam obter em retorno disso, e também no poder. E nós vemos, nesse livro do profeta Miqueias, 3 divisões bem claras sobre acusação, destruição, mas também bênção e restauração. Nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2 uma predição de Deus sobre a destruição de Jerusalém. Nós vemos no capítulo 3 e no capítulo 4 a promessa de que a terra seria invadida. E no capítulo 6 e no capítulo 7, nós vemos finalmente Deus fazendo acusação contra Israel, mas ao mesmo tempo prometendo para eles um resgate, ou seja, uma redenção a esse povo. E como eu disse para os irmãos, é exatamente essa
a mensagem que nós temos, né, nesses livros do profeta. Um Deus que faz o julgamento, ele repreende o seu povo, ele busca a correção do seu povo, mas sempre isso vem acompanhado com uma promessa de perdão, com a promessa de restauração, porque Deus, ao final de tudo, o que Ele quer é a salvação do seu povo. E, já entrando no texto, propriamente, nós lemos o texto que a Aira, na verdade, nos leu para nós, que está intimamente ligado com esse pequeno trecho que nós lemos, porque o tamanho da maldade que o povo estava vivendo, e não somente isso, mas seus líderes e seus reis, eles acreditavam que eles poderiam subornar a Deus. Assim como eles subornavam para conseguirem tudo o que eles queriam. Se eles queriam a terra de alguém, eles iam lá e subornavam para que eles conseguissem aquela terra. Se eles queriam obter retorno em cima de qualquer coisa, eles subornavam para que eles obtivessem aquilo que eles esperavam. Se eles não quisessem ouvir uma palavra que agradasse seu coração, até mesmo isso eles pagavam, para que eles pudessem ouvir uma palavra nesse sentido. E quando eles se voltam, quando o profeta se levanta, usado por Deus para fazer uma acusação contra eles, eles imediatamente se voltam para Deus e eles tentam compensar essa falta de fé deles justamente com esse suborno através de sacrifícios, através de holocaustos. E uma coisa que a gente percebe é que a maldade que o profeta coloca aqui é que ela vai aumentando. Nos versículos que a gente viu, ele fala assim que, no versículo 6, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Imediatamente no versículo 7, ele fala, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros. Você vê que há um aumento, um incremento naquilo que eles queriam, de certa forma, oferecer para Deus para aplacar a ira de Deus. E, mais uma vez, ele fala, de 10.000 ribeiros de azeite, Deus não se agradará? Então, você vê o tamanho da perversidade. Então, se eu oferecer isso, se isso não for suficiente para aplacar a ira de Deus, então eu vou oferecer mais. Se isso não for suficiente, eu vou oferecer mais. E olha o tamanho do desconhecimento que eles estavam tendo com o relacionamento com Deus, que no final do versículo 7, ele fala assim, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Eles estavam querendo associar uma prática abominável perante Deus, entregando o seu próprio filho para ser queimado como oferta a Deus. Que isso nada mais é do que um reflexo da idolatria deles, que havia um deus, Moloque, um dos vários falsos deuses que eles adoravam, e esse deus Moloque, eles ofereciam os seus filhos recém-nascidos como sacrifício para serem queimados vivos. Então, eles associam imediatamente, olha, se isso não for suficiente, isso. Se isso não for suficiente, então eu vou oferecer isso. E se isso ainda não for suficiente, eu ofereço até meu próprio filho. Então, olha o tamanho da maldade e da perversidade que nós observamos no coração daquela geração de israelitas. E a gente vê também, quando a gente percebe isso, a gente percebe um contraste. O porquê disso? Porque isso que Deus está falando é uma acusação que Ele está fazendo contra o seu povo. Mas é uma acusação que, ao final de tudo, o que está faltando para aquele povo verdadeiramente é a fé. Porque, como eles estavam tentando comprar algo de Deus, estava faltando fé no coração dele. E, realmente, a fé não é algo que vem por livre e espontânea vontade, mas a própria palavra de Deus, a gente estudou aqui, ela nos fala lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não somente isso, mas nós vemos que um povo que foi chamado por Deus, embora fosse um povo que, como eu disse, oferecia continuamente os sacrifícios, participava do culto no templo, nós vemos que o coração dele estava distante de Deus. E o porquê disso? Porque, embora de certa forma eles conheciam a Deus, o seu coração estava longe. Isso, até à medida que eu estava preparando, me fez relembrar o dito de Jó no final do livro, quando ele fala assim, que antes ele conhecia a Deus
só de ouvir falar, mas agora os olhos deles podiam ver a Deus. Então, a primeira lição que nós temos é que rituais, tradição, enfim, uma infinidade de coisas que nós podemos fazer querendo no sentido de agradar a Deus, mas nesse sentido de querer comprar de Deus esse favor, isso é vazio. Isso não agrada a Deus. Isso, pelo contrário, está longe de Deus. Som. Isso não agrada a Deus e isso está longe de Deus. Está longe de agradar a Deus. E, na verdade, isso é uma afronta contra Deus. E nós, quando nós olhamos para todo esse contexto que nós vemos o profeta tratando aqui, e essa acusação que Deus nos faz, nós mesmos podemos nos voltar para dentro de nós mesmos e avaliarmos a cada dia. Será que aquilo que eu tenho feito realmente tem sido feito de um coração que é grato a Deus? Ou eu tenho feito no sentido de tentar compensar a Deus pelos meus erros, pelas minhas faltas? Isso é muito importante. Como a gente leu aqui, a grande questão é que nós não poderemos oferecer nada a Deus, mesmo que nós quiséssemos. Porque, como a gente leu aqui no Salmo 50, ele fala, o mundo é meu e tudo que nele existe. Mesmo se eu tentasse oferecer a minha própria vida, a minha vida já pertence a Deus. Então, não há nada nesse mundo que eu possa oferecer para Deus para compensar as minhas faltas e os meus erros. E, exatamente, Deus, de maneira nenhuma, exigia essas coisas do seu povo no Antigo Testamento. Como o próprio versículo 8 nos diz que Deus não pediu nada disso para o povo. Davi, no Salmo 51, ele fala assim também que Deus ele não se agrada dos sacrifícios e dos holocaustos. Mas ele fala assim que Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito e humilde. E aí, logo após ele falar isso, então ele fala assim que, se isso for verdade, então Deus se agradará dos holocaustos. Então ele fala assim, não é o holocausto em si, mas sim a motivação do coração. Não é aquilo que eu faço, mas aquilo que está dentro do meu coração, se de fato eu conheço a Deus. E isso é uma coisa importante porque, olhando o panorama, a gente vê que esse povo de fato não conhecia e não amava a Deus. Porque qual que foi o resumo que o próprio Jesus disse aos seus discípulos que seria o resumo da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando nós olhamos para o contexto do povo, não era isso que estava acontecendo. Eles estavam amando a si mesmos. Eles desejavam o máximo para si mesmos. Eles não se importavam com que pessoa ou o que acarretaria aquilo que eles estavam fazendo para as outras pessoas, mas o desejo era deles para o próprio coração. Então nós vemos que, ao final de tudo, como eu disse para os irmãos, havia uma falta de fé, e essa falta de fé ela vem acompanhada de uma falta de amor verdadeiro por Deus. Uma falta de amor verdadeiro por Deus que, inevitavelmente, irá se refletir em uma vida preocupada com si mesmo, em uma vida que não ama aqueles que são os seus próximos. E nós vemos algumas cenas que são horrorizantes para nós, o que eles faziam naquela época. E quando nós paramos para pensar novamente a respeito disso, fica a pergunta: como nós podemos realmente amar a Deus se nós não amarmos o nosso próximo? Nós olhamos para toda essa situação e a gente olha assim, como eles puderam ser capazes de fazer isso? Mas muitas vezes nós fazemos coisas que muitas vezes são piores. Nós vemos hoje, acabei de falar sobre a questão dos filhos sendo entregues para serem queimados. Quantos cristãos hoje não defendem o aborto? Uma prática que é abominável perante Deus. Nós devemos avaliar realmente e apropriar ao contexto que nós estamos vivendo e não ficar somente olhando para trás, para essas acusações que o profeta levanta e considerarmos o nosso próprio coração.
Porque nenhum de nós ficará imune perante Deus e perante até mesmo a nossa consciência através do convencimento do Espírito Santo a respeito dos nossos erros. O próprio Jesus, quando ele vai falar no Sermão do Monte a respeito da lei, o que ele faz? Ele amplia a lei. Então, você pensa que fazer mal é somente isso? É muito pior. Se você pensar, você já pecou. Você pensa que o fato de você estar fazendo isso, não, é muito pior, é muito mais profundo. Então, a vida com Deus, realmente, é uma vida que nós devemos trocar totalmente a nossa preferência por nós mesmos e abrir termos um coração de abnegação para nos voltarmos para Deus. E é exatamente isso que nós agora meditaremos no versículo 8, que ele fala: e ele te declarou, ó homem, o que é bom. E realmente Deus já tinha declarado. Deus, lá em Deuteronômio, no final já da vida de Moisés, próximo ao povo entrar na terra prometida, em Deuteronômio, no capítulo 28, Deus faz promessas a respeito da obediência do povo, promessa de bem-aventurança para o povo, mas também uma promessa de maldição se o povo desobedecesse. E Deus, por ser santo e verdadeiro e cumprir a sua palavra, ele realmente fez isso. Lá nós vemos que Deus falou para eles que se eles desobedecessem a ele, ele tiraria eles da terra deles e levaria eles para uma terra desconhecida. E é exatamente isso que aconteceu, e é exatamente isso que o profeta também advertiu eles. E o profeta Miqueias, ele faz duas advertências contra tanto a nação de Israel quanto o povo de Judá. Ele falou que a Síria iria invadir a terra deles, mas que a Síria não iria conquistar Jerusalém. E aí, nesse interim, é interessante também que, quando ele fala que a Síria não conquistaria Jerusalém, esses falsos líderes e falsos profetas, eles estavam aliviados. Por quê? Porque eles habitavam em Jerusalém. Então, eles se sentiam seguros com isso. Eles não se importavam que o povo padecesse nessa invasão, todo o povo que não estava em Jerusalém. Eles não se importavam, eles se importavam somente consigo mesmo. Mas Miqueias também fala a respeito do cativeiro da Babilônia. Então, por mais que eles pudessem ter um pouco de alívio nessa questão, o profeta deixa de maneira bem clara: vocês vão ser levados cativos pela Babilônia. Então a Síria vai chegar, vai invadir a terra de vocês, mas vocês não serão levados cativos, eles não vão conquistar Jerusalém. Mas a Babilônia vai. E não há nada que vocês possam fazer, porque isso já foi decretado. E como eu disse, já tinha sido decretado desde o tempo de Moisés. Então, quando ele fala que ele te declarou, ó homem, o que é bom, eles sabiam realmente como eles deveriam viver. Não tem desculpa para Deus para falar assim: Deus, eu não sabia. Deus, eu não conhecia. Deus, nós não temos, assim como eles não tinham desculpa, nós também não temos desculpa perante Deus. Se você não conhece, é por causa da ignorância do seu coração. É por causa da preguiça, muitas vezes, de procurar conhecer, de procurar se relacionar com Deus. Nós não temos desculpa, nós somos indesculpáveis perante Deus, assim como o povo era. Então, eles sabiam realmente o que era bom, porque Deus já tinha deixado claro para eles, através do Pentateuco, aquilo que agradava a Deus, a vida como eles deveriam viver. E Deus foi muito, muito específico em diversos assuntos lá, coisas que eles simplesmente ignoravam agora. A preocupação deles era qual? Somente manter o culto no templo, manter as ofertas, manter os dízimos. Se a gente fizer isso, está tudo certo. A nossa vida está uma bagunça, mas se a gente continuar fazendo isso, está tudo certo. E realmente nós vemos que isso não funciona desse jeito. E ele diz, continuando, ele fala: ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça. E imediatamente, quando meditava também nesse texto, imediatamente isso, ao ler esse versículo, imediatamente me fez lembrar do Sermão do Monte. Quando ele fala lá que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele fala, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
E bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos que Deus, tanto no Antigo Testamento, mas na pessoa de Cristo, são a mesma pessoa. A mesma consideração, o mesmo tratamento que Ele teve com o povo de Israel, é o mesmo tratamento que Ele tem conosco hoje. Não há diferenciação. Nós vemos aqui que Deus, Ele é muito claro a respeito disso, e nós vamos entrar um pouco em detalhes quando nós falamos a respeito da justiça, e como a justiça estava sendo deturpada naquele tempo, como que o direito era atacado, como que as pessoas faziam continuamente o mal. Como eu disse, Deus, Ele tinha estabelecido leis muito claras. Ele falava que, mesmo que um judeu vendesse a sua terra, ao final de 7 anos, ele tinha que devolver aquela terra para quem ele comprou, porque Deus deu a terra como posse perpétua daquela pessoa, e eles não faziam isso. Eles estavam oprimindo os órfãos e as viúvas, quando, na verdade, eles deveriam cuidar. Essa era o estado daquele povo. Então, quando Deus fala assim, que o que Ele pede é que pratique a justiça, é que nós sabemos que nós somos feitos justos por meio da justiça de Cristo. Mas, uma vez que nós fomos feitos justos, nós também recebemos a capacidade de andarmos em justiça, como Cristo andou. Deus nos ordena isso claramente. Os irmãos sabem disso, o Evangelho está cheio de lições práticas a respeito disso. As cartas que nós temos no Novo Testamento estão cheias de lições práticas a respeito disso. Então, Deus requer, sim, que o povo pratique a justiça, porque isso também flui de um coração que ama verdadeiramente a Deus. Um coração que se apoia na fé em Deus, e não na compra do direito de estar com Deus. Ele fala, ames a misericórdia. E como aquele povo não amava a misericórdia. Como aquele povo era egoísta. E, como eu disse, irmãos, o Pedro falou ontem que a mesma espada que corta, ela corta dos 2 lados. E como nós temos que amar a misericórdia. A misericórdia que o povo recebeu de Deus era apoiada naquilo que Deus tinha feito por intermédio de Moisés ao tirar eles da terra do Egito. Deus sempre se colocou diante do povo falando assim que eles eram povo dele porque Deus tinha criado eles e tinha tirado eles da terra do Egito. Mas agora nós temos algo que é muito maior, que é o próprio Cristo que nos liberta do pecado. E nós recebemos essa misericórdia do Filho de Deus. E, como eu disse para os irmãos, nós olhamos a situação deles, mas quando nós paramos para analisar nosso próprio coração, nós vemos essa verdade, que nós devemos amar a misericórdia. E a misericórdia não é algo fácil, porque a misericórdia se trata de você oferecer algo que a pessoa não merece, ou, na verdade, de você deixar de fazer algo que a pessoa merece. Você deixar de retribuir o mal com o mal, porque você recebeu o bem de Deus, e Deus não te trata assim. É por isso que ele fala que essa questão, nós temos que, ele fala, não é somente, você observa que ele fala praticar a justiça, ele não fala praticar a misericórdia, ou você buscar a misericórdia, mas amar a misericórdia. É algo íntimo do nosso coração. Assim como deveria ser para o povo daquela época, deve ser assim conosco hoje. Amar a misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então, quando nós paramos para analisar toda essa questão, e nós vemos o povo, mas quantas vezes nós não somos misericordiosos com o nosso próximo? Com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos, com as pessoas que se relacionam conosco no trabalho. Porque a mudança de comportamento não se dá no que a pessoa é, mas se dá simplesmente porque Deus nos amou e porque Deus é misericordioso para conosco. Não é algo meritório, mas é fruto da graça. Então é por isso que nós devemos amar a misericórdia. E
a última ponto, andar humildemente com o teu Deus. Ó, que Deus nos dê graça para vivermos uma vida humilde com Ele. E como eu disse para os irmãos, realmente nós temos que viver uma vida humilde com Ele. Quando nós paramos para analisar quem Deus é, o que Ele fez por nós. Na Sala dos Homens, nós estudamos, um pouco tempo atrás, a Carta de Filipenses. E quando nós vemos lá Paulo falando a respeito de Cristo, para a gente tomar Ele como exemplo de amor às pessoas, e ele coloca o exemplo desde a humilhação de Cristo até a exaltação. Sempre que eu me deparo com aquele texto, eu sempre costumo falar, né, eu fico desarmado contra qualquer argumento e resposta que eu possa ter contra qualquer pessoa. O que eu posso falar? A não ser ter humildade realmente. Então, é por isso que ele fala, andar humildemente com o teu Deus. Isso é totalmente o oposto daquele povo. Era um povo cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de orgulho. Mas nós também devemos ter cuidado, irmãos, para que nós, à semelhança deles, nós vivamos assim também. Porque é no dia a dia em que a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios são testados. É no dia a dia em que nós andamos realmente e nós podemos demonstrar verdadeiramente que nós andamos humildemente com o nosso Deus. E como eu disse, não tem outra opção, porque exposto diante da graça, da misericórdia de Deus, não fluir de nós um coração humilde para com Deus. Que com certeza vai refletir numa vida de amor a Deus e amor ao próximo. Então, quando nós paramos para olhar isso daqui, e me vem também à mente um personagem que nós temos da Bíblia, um homem que andou com Deus, e que não chegou a ver a morte, porque Deus tomou ele para ele, que foi Enoque. Lá em Gênesis, está escrito, ele não viu a morte, porque Deus tomou ele para ele. Mas por quê? Porque ele andou com Deus. E andar com Deus, a Bíblia ela sempre traz essa questão de andar como literalmente um viver prático. Então, não é só, entendam bem o que eu quero dizer, mas não é somente o fato de eu estar aqui que diz que realmente eu ando com Deus, que eu estou humildemente andando com meu Deus. Não é o fato de eu cantar louvores aqui, não é o fato de eu trazer minha oferta domingo após domingo, não é isso. Mas sim o meu compromisso com Deus, do meu coração a Deus, sabendo que em todo momento, a minha vida está diante de Deus, as minhas ações estão diante de Deus, as minhas respostas, a maneira como eu me porto, a maneira como eu trato as pessoas, isso tudo está evidente perante Deus. Então, realmente, isso exige muita humildade da nossa parte. E é por isso que Deus fala que somente um coração quebrantado e humilde agrada a Deus. Irmãos, a grande questão que nós vemos aqui a respeito de tudo isso é que nós temos que entender que o nosso relacionamento ele deve sempre se apoiar na fé em Deus, e essa fé ela vem de um conhecimento verdadeiro de quem Deus é. E uma vez que nós conhecemos a esse Deus, o nosso coração, a nossa vida, as nossas ações devem refletir isso de uma maneira prática. Somente através disso, que é exatamente o que o profeta está falando aqui. Amém, irmãos?